Tire isso daí, é enorme, sussurrou a Virgem, e o milionário a deixou sem fôlego. Ela mal respirava quando a porta do quarto se fechou atrás deles, como se o som tivesse selado algo maior que um casamento. O luxo era silencioso demais, bonito demais, pesado demais. Ainda com o cheiro de linha e tecido preso à pele, ela apertou a bolsa contra o peito, como quem segura a própria coragem. Se você já sentiu medo no lugar onde deveria existir felicidade, conte nos comentários de onde você nos assiste. Deixe seu like e inscreva-se para acompanhar essa história até o fim. Ele caminhava firme. Ela contava os passos. Cada um ecoava como um aviso. O quarto parecia grande demais para alguém que sempre viveu em espaços pequenos e barulhentos. Cortinas longas, lençóis claros, malas novas abertas como promessas caras. Ele tirou o relógio, depois começou a desabotoar a camisa com naturalidade, como quem cumpre uma obrigação contratual. Ela deu um passo para trás, depois outro, até sentir a borda da cama bater atrás dos joelhos. O ar sumiu. Seus dedos tremeram. Seus olhos não estavam nele. Estavam no que imaginava que viria. Um passado de silêncio e medo apertava sua garganta antes mesmo de qualquer toque. A voz saiu baixa, quase um pedido sufocado, carregado de pânico e vergonha. "Tire isso daí, é enorme", sussurrou olhando para a camisa aberta, para a situação que crescia diante dela como uma parede impossível de atravessar. Não era desejo, era desespero. Ela segurava o lençol como se pudesse desaparecer dentro dele. "Eu nunca estive com ninguém", confessou, com os lábios secos e o coração batendo alto demais para um quarto tão calmo. Ali não havia malícia, só uma verdade nua, tremendo, pedindo proteção antes de qualquer promessa. Ele parou. O gesto ficou suspenso no ar, como uma decisão que pesava mais que o corpo. Pela primeira vez, não viu uma esposa adquirida para salvar uma dívida, mas uma mulher assustada oferecendo confiança sem saber se seria ferida. O silêncio entre eles não era vazio, era escolha. Ele respirou fundo, fechou os botões da camisa um por um, como quem devolve a ela o controle da própria respiração. O poder estava em suas mãos, mas algo mais forte começou a crescer ali, algo que ainda não tinha nome, mas já impedia qualquer passo errado. O hotel onde passaram a noite não era apenas luxuoso, era um universo distante da vida que ela conhecia. Mármore frio sob os pés, corredores perfumados, funcionários que falavam baixo como se ali até as palavras custassem caro. Cada detalhe brilhava em dourado discreto, como um lembrete silencioso de que aquele casamento tinha preço. Do lado de fora, carros importados deslizavam sem ruído. Dentro, o silêncio parecia maior que qualquer sala. Ela sentia o peso da riqueza como quem veste uma roupa emprestada, bonita demais para o próprio corpo. Horas antes, ainda estava sentada diante de uma máquina de costura antiga, ajustando barras e mangas para sobreviver. O som repetitivo da agulha era seu mundo seguro. Foi ali, entre tecidos simples e paredes gastas, que ele apareceu com o terno impecável e a proposta impossível. Um casamento rápido em troca da quitação da dívida que ameaçava sua família. Não houve flores, nem música, nem promessas românticas. Apenas assinaturas, olhares apressados e a sensação de estar entrando em um acordo que não compreendia totalmente. A cidade que ele dominava era feita de contratos e aparências. Empresários o cumprimentavam com respeito calculado, como quem reverencia poder, não afeto. Nos jornais, seu nome surgia ao lado de números altos e decisões duras. Ele era conhecido por nunca perder negociações. Ela, por outro lado, nunca havia saído do bairro simples onde todos sabiam seu nome e suas dificuldades. Dois mundos colidiram em um cartório frio, unindo riqueza e necessidade sob uma mesma assinatura silenciosa. No caminho até o hotel, ela observava o reflexo da própria imagem no vidro escuro do carro. O uniforme de costureira havia sido trocado por um vestido novo comprado às pressas, ainda sem memória no tecido. Ao lado dela, ele falava ao telefone resolvendo negócios como se aquela noite fosse apenas mais um compromisso. A cidade passava em luzes rápidas, indiferente ao medo que crescia dentro dela. O motorista não olhava para trás.
Ninguém percebia que ali não havia romance, apenas um destino sendo costurado à força. O quarto reservado no último andar oferecia uma vista ampla da cidade iluminada, como se o mundo inteiro estivesse sob seus pés. Para ele, era apenas conforto habitual. Para ela, parecia um palco onde não sabia como atuar. Tocava os móveis com cuidado, quase pedindo licença. As malas novas continham roupas que não tinham cheiro de casa. O luxo não a encantava, a assustava. Era bonito demais para quem sempre precisou contar moedas antes de comprar linhas. Ali, entre paredes silenciosas e promessas implícitas, ficava claro o verdadeiro contraste. Ele acostumado a possuir tudo o que desejava. Ela aprendendo que, naquela noite, até o próprio corpo parecia parte do acordo. O casamento não nascera do amor, mas da urgência. Ainda assim, algo invisível pairava no ar, como uma pergunta sem resposta. Seria aquele homem apenas mais um dono de destinos ou alguém capaz de quebrar a lógica fria do mundo ao qual pertencia? Ela sempre aprendeu a ocupar pouco espaço, como se o mundo fosse grande demais para seus sonhos. Cresceu ouvindo que gratidão era mais importante que vontade, que aceitar era mais seguro do que desejar. Suas mãos carregavam pequenas cicatrizes de agulhas e tesouras, marcas de uma vida feita de precisão e silêncio. Costurar era mais do que trabalho, era refúgio. Cada ponto alinhado dava a ilusão de controle que nunca teve sobre as próprias escolhas. Naquela noite, porém, nada estava alinhado. Nem o vestido novo, nem o papel que a chamava de esposa. Desde cedo, ela entendeu que o medo podia ser educado, escondido atrás de sorrisos curtos. Nunca teve tempo para romances, muito menos para descobertas do corpo ou do afeto. O toque sempre foi algo distante, quase teórico. Observava casais na rua, como quem vê um filme estrangeiro sem legenda. Sabia que existia, mas não sabia como viver aquilo. Por isso, quando o casamento foi imposto como solução, aceitou em silêncio, acreditando que resistir só traria mais dor a quem amava. Havia nela uma força discreta, moldada pela necessidade. Não gritava, não enfrentava, mas seguia em frente mesmo quando o coração implorava para parar. A dívida da família era um peso constante, um relógio invisível marcando o tempo da ruína. Quando ele surgiu com a proposta, enxergou ali não um homem, mas uma saída. Uma porta estreita, perigosa, mas aberta. Entrou sem fazer perguntas demais, como quem atravessa uma ponte sem olhar para baixo. No carro, a caminho do hotel, ela segurava a bolsa como se fosse um amuleto. Dentro, quase nada. Fora, uma vida inteira sendo deixada para trás. Pensava na mãe, no olhar cansado, na casa simples que talvez fosse salva. Cada pensamento reforçava a ideia de sacrifício. Ela repetia para si mesma que precisava ser forte, que outras mulheres já haviam passado por isso. Ainda assim, o corpo não obedecia. Tremia, antecipando algo que não compreendia completamente. No quarto, quando recuou até a cama, não foi apenas por medo físico. Foi o pânico de perder o pouco de si que ainda lhe restava. Seu pedido não foi ensaiado, nem calculado. Saiu cru, imperfeito, carregando anos de repressão e desconhecimento. Ao admitir que nunca estivera com ninguém, ela se expôs inteira. Não havia estratégia ali, apenas uma verdade frágil lançada no escuro, esperando não ser quebrada. Naquele instante, ela não se via como esposa, nem como mulher desejável. Via-se como alguém pedindo tempo, espaço, humanidade. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo quarto luxuoso. Se ele avançasse, ela suportaria, como sempre fez. Mas algo dentro dela, pela primeira vez, desejou outra coisa. Desejou ser vista, não como parte de um acordo, mas como alguém que merecia cuidado antes de qualquer posse. Ele sempre foi treinado para vencer antes mesmo de entrar na sala. Aprendeu cedo que hesitar custava caro e que sentimentos eram fraquezas disfarçadas. Cresceu cercado de homens que mediam valor em números e controle em silêncio. Para ele, tudo tinha lógica, tudo tinha preço. Negócios, pessoas, tempo. O casamento não fugia dessa regra. Era um acordo limpo, rápido, eficiente. Resolveria um problema alheio sem criar um seu. Pelo menos era isso que acreditava enquanto fechava a porta daquele quarto. Seu nome carregava respeito e certo medo nos corredores do poder.
Acostumado a ser obedecido, raramente era questionado. Mulheres passaram por sua vida como capítulos curtos, sempre claras sobre o que queriam ou aceitavam. Nunca precisou parar. Nunca precisou perguntar. Por isso, ao desabotoar a camisa, agia por hábito, não por desejo verdadeiro. Cumprir o combinado era quase automático, como assinar mais um contrato antes de dormir. Mas algo começou a falhar quando percebeu o silêncio dela. Não o silêncio educado, e sim aquele pesado, quebrado pela respiração irregular. Ele viu o recuo, os passos contados, o choque contra a cama. Viu as mãos apertando o lençol como se fosse uma âncora. Aquilo não estava nos termos. Não estava em nenhuma cláusula. Pela primeira vez em muito tempo, algo saiu do roteiro que ele dominava tão bem. Quando ela falou, a palavra enorme não ecoou apenas sobre a camisa aberta, mas sobre o papel que ele ocupava ali. Não era sobre tamanho, era sobre medo. A confissão dela atravessou sua armadura de segurança. Nunca esteve com ninguém. Aquilo exigia algo que dinheiro nenhum comprava. Responsabilidade. Ele sentiu um incômodo raro, uma pergunta que não vinha de fora, mas de dentro. Que tipo de homem ele seria depois daquela noite? O antagonismo que sempre enfrentou foi externo, competitivo, calculável. Mas ali, diante dela, surgiu um conflito novo e desconfortável. Não havia plateia, não havia aplausos, apenas a escolha entre repetir padrões ou interrompê-los. Ele poderia avançar e ninguém o culparia. Tudo estava legalizado. Ainda assim, algo pesou. Um limite invisível se impôs, não por lei, mas por consciência. Ao vestir novamente a camisa, cada botão fechado era uma decisão silenciosa. Não era fraqueza, era controle de outra natureza. Aproximou-se devagar, sem invadir, sem pressa. Ao segurar as mãos dela, sentiu o tremor diminuir pouco a pouco. Aquilo lhe causou um impacto inesperado. Não dominar, mas proteger. Não possuir, mas conter. Era estranho, quase assustador, perceber que respeito também podia ser uma forma de poder. Naquele quarto, o verdadeiro antagonista não era ele contra ela, mas ele contra tudo o que sempre acreditou ser. A riqueza, o status, a facilidade de impor vontades perderam força diante de uma mulher assustada pedindo humanidade. Ao dizer que não a tocaria, ele quebrou um ciclo silencioso. Não salvou o mundo, nem resolveu seus próprios dilemas, mas ali, ajoelhado diante dela, começou uma batalha interna que mudaria o rumo daquela história. O tempo pareceu desacelerar depois daquela decisão. Ele soltou as mãos dela com cuidado, como quem devolve algo precioso ao lugar certo. A distância entre os dois permaneceu, mas já não era ameaça, era espaço seguro. Ela continuava sentada na beira da cama, respirando fundo, sentindo o coração encontrar um ritmo menos desesperado. O quarto não mudou, o luxo não desapareceu, mas algo invisível havia sido reorganizado. Pela primeira vez naquela noite, ela não pensou em fugir. Pensou apenas em permanecer acordada. Ele se afastou alguns passos, pegou a jaqueta sobre a cadeira e a vestiu como se estivesse se recompondo diante de um espelho interno. Não havia raiva em seus gestos, nem frustração explícita. Havia silêncio e escolha. Sentou-se na poltrona próxima à janela, cruzou os braços e olhou para a cidade iluminada lá embaixo. Não para dominá-la, mas para ganhar tempo. Aquela pausa não estava em seus hábitos, mas era necessária. Ela observava cada movimento com atenção nova, como quem testa uma realidade que nunca experimentou. Esperava cobrança, reprovação, talvez desprezo. Nada veio, apenas respeito traduzido em distância. Seus ombros começaram a relaxar lentamente, e as mãos deixaram o lençol. O medo ainda existia, mas já não comandava tudo. Pela primeira vez, sentiu que podia escolher falar ou calar, sem ser punida por isso. Ele quebrou o silêncio com a voz baixa, firme, sem pressa. Disse que não havia urgência, que nada precisaria acontecer naquela noite ou em qualquer outra sem que ambos quisessem. Não soou como promessa romântica, mas como um limite claro, um acordo novo, não escrito. Aquilo surpreendeu até a si mesmo. Nunca renegociara algo tão íntimo. O poder de dizer não naquela situação pesava mais que qualquer assinatura anterior. O evento de giro estava ali,
simples e profundo. O casamento deixava de ser apenas um resgate financeiro e começava a se tornar um território desconhecido, onde regras antigas não funcionavam. Ela não era mais apenas protegida por um contrato, mas por uma atitude. Ele não era mais apenas o homem que salvou uma dívida, mas alguém disposto a enfrentar o desconforto de mudar. Quando a madrugada avançou, nenhum dos dois dormiu de verdade. Conversaram pouco, mas suficiente para estabelecer confiança mínima. Ao amanhecer, ele pediu 2 cafés e abriu as cortinas, deixando a luz invadir o quarto. Ela o observou em silêncio, sentindo algo novo crescer no peito. Não era amor ainda. Era algo mais raro naquele mundo. A certeza de que dignidade também podia ser escolhida. A manhã trouxe sons que ela não reconhecia como parte de sua vida. O carrinho do café no corredor, passos suaves, vozes baixas além da porta. Ele entregou a xícara com cuidado, sem tocar nos dedos dela. Um gesto simples, quase invisível, mas carregado de intenção. Ela segurou o copo quente com as 2 mãos, sentindo o calor subir lentamente. O silêncio entre eles já não era opressor. Era um espaço novo, ainda frágil, onde ambos caminhavam com cautela, como quem aprende a pisar em terreno que pode ceder. Eles conversaram sobre coisas pequenas, quase banais. O tempo, o café forte demais, a vista da cidade acordando. Nada de promessas, nada de planos grandiosos. Ainda assim, cada palavra era uma ponte lançada com cuidado. Ela percebeu que ele a escutava de verdade, sem pressa, sem olhar o relógio. Para alguém acostumado a ser interrompida pela vida, aquilo tinha um peso inesperado. Sentiu-se pela primeira vez incluída no ritmo de alguém poderoso sem ser atropelada por ele. Nos dias seguintes, a rotina começou a se formar de maneira estranha e delicada. O casamento existia no papel, mas não no corpo. Dormiam em lados opostos da cama ou algumas noites em quartos diferentes. Ele respeitava os limites com firmeza silenciosa. Ela observava, testando se aquilo era real ou apenas temporário. Cada manhã, sem cobrança, reforçava uma confiança tímida. O medo não desaparecia, mas perdia força diante da repetição do respeito. Ela passou a circular pelo apartamento amplo como quem explora uma casa emprestada. Tocava os móveis com menos receio, abria janelas, deixava o sol entrar. Ainda usava roupas simples, mesmo com o closet cheio de opções caras. Ele notou, mas não comentou. Em vez disso, perguntou sobre o trabalho dela, sobre tecidos, cortes, detalhes que nunca havia considerado importantes. Ouvi-la falar despertava nele uma curiosidade calma, diferente da ambição que sempre guiara seus dias. Ele, por sua vez, começou a chegar mais cedo do trabalho. Reuniões foram encurtadas, jantares de negócios cancelados, não por obrigação, mas por escolha. Sentia-se estranho ao perceber que aquele espaço doméstico, antes irrelevante, agora o chamava de volta. Às vezes, sentava-se no sofá enquanto ela costurava pequenos ajustes em silêncio. O som da agulha atravessando o tecido tinha algo de terapêutico. Não havia toque, mas havia presença, e isso começava a bastar. A tensão crescia justamente naquilo que não acontecia. A proximidade contida, os olhares rápidos, o cuidado excessivo. Ela sentia o corpo reagir de forma confusa, dividido entre o medo antigo e uma curiosidade nova. Ele percebia o mesmo conflito dentro de si, um desejo que precisava ser educado, não reprimido. Cada gesto era medido, cada aproximação negociada pelo silêncio. O respeito, paradoxalmente, criava uma intensidade difícil de ignorar. Uma tarde, ele a convidou para sair, não como obrigação social, mas como companhia. Um café simples, longe dos ambientes que o conheciam. Ela hesitou, depois aceitou. Caminharam lado a lado sem tocar, observando pessoas comuns vivendo vidas comuns. Aquilo a tranquilizou. Para ele, foi um choque perceber o quanto gostava de não ser reconhecido. Ali, não era o milionário. Era apenas um homem caminhando ao lado de uma mulher que começava a confiar. No café, ela riu de algo que ele disse, um riso curto, verdadeiro. O som ficou com ele mais tempo do que qualquer elogio recebido nos negócios. Observou as mãos dela segurando a xícara, ainda com marcas do trabalho. Pensou em quantas vezes aquelas mãos foram ignoradas pelo mundo.
Sentiu um impulso de protegê-las, não como posse, mas como responsabilidade. Aquilo o assustou mais do que qualquer risco financeiro que já enfrentara. À noite, de volta ao apartamento, a tensão voltou a se instalar, agora mais consciente. O silêncio era diferente, carregado de possibilidades. Ela se aproximou um pouco mais no sofá, o suficiente para sentir o calor do corpo dele. Parou ali, esperando. Ele virou o rosto devagar, buscando permissão nos olhos dela. Não houve toque. Apenas a confirmação silenciosa de que, quando acontecesse, seria a escolha de ambos. Aquela espera doía, mas também curava. Ela começou a falar de si com mais clareza. Dos medos, das noites mal dormidas, da sensação de nunca ter sido escolhida, apenas necessária. Ele ouviu sem interromper, sentindo cada palavra se acomodar em lugares que nunca havia acessado. Percebeu que sucesso algum o havia preparado para cuidar de alguém naquele nível. Não se tratava de resolver problemas, mas de sustentar emoções. Aquilo exigia mais dele do que qualquer empresa que comandava. O conflito externo começou a pressionar. Comentários surgiram, perguntas veladas, expectativas sociais. Um casamento sem aparições públicas levantava suspeitas. Ele sentia o peso do mundo cobrando uma performance que já não fazia sentido. Ela percebia o incômodo, o risco. Tinha medo de ser novamente o elo fraco. Ofereceu-se para cumprir o papel esperado, mesmo contra si. Ele recusou com firmeza. Não permitiria que ela se sacrificasse outra vez. Essa decisão aprofundou algo entre eles. Ela percebeu que não era apenas tolerada, mas priorizada. Ele, por sua vez, entendeu que proteger alguém podia custar reputação, tempo, dinheiro. E ainda assim, valia a pena. A tensão crescia não pelo que faltava, mas pelo que estava sendo construído devagar demais para o mundo e rápido demais para os corações que tentavam se ajustar. Certa noite, ela deixou a porta do quarto aberta. Um convite silencioso, ainda tímido. Ele parou no corredor, respirou fundo, respeitou o limite implícito. Sentou-se na cama, mantendo distância. Conversaram até tarde, deitados lado a lado sem se tocar. O desejo estava ali, claro, mas contido. Aquela escolha consciente transformava cada segundo em algo intenso. Eles aprendiam que a aproximação não precisava ser invasão. Ela adormeceu primeiro, o rosto finalmente sereno. Ele ficou observando, sentindo um nó no peito. Pensou em tudo o que poderia ter sido feito de forma errada naquela primeira noite. Pensou no homem que sempre foi e no que estava se tornando. Ali, no escuro, decidiu que não voltaria atrás. O respeito não era mais um gesto isolado. Era um caminho sem retorno, mesmo que exigisse enfrentar o mundo inteiro. O desenvolvimento daquela relação não seguia regras conhecidas. Não havia roteiro social que os orientasse. Ainda assim, cada pequeno avanço era sustentado por algo sólido. Ela ganhava fôlego. Ele aprendia limites. A tensão continuava, viva, pulsante, mas agora carregava promessa, não ameaça. Ambos sabiam que algo maior se aproximava. E quando chegasse, não seria fruto de medo ou contrato, mas de uma escolha construída dia após dia em silêncio atento. A pressão explodiu numa noite de evento público, quando ele decidiu que não fugiria mais. O salão estava cheio de rostos conhecidos, flashes e sorrisos treinados. Ela entrou ao lado dele, vestida com simplicidade elegante, sentindo o peso de cada olhar. As mãos quase se tocaram, mas não se agarraram. O mundo esperava um casal performático. Ela sentia o antigo medo tentar voltar, apertando o peito. Ele percebeu e diminuiu o passo, ajustando o ritmo ao dela. Aquilo não era exibicionismo. Era um teste silencioso de coragem compartilhada. Os comentários vieram rápidos, disfarçados de gentileza. Perguntas sobre a lua de mel, sobre herdeiros, sobre intimidade. Cada palavra parecia empurrá-la para um papel que ainda não cabia. O coração acelerou. Ela sentiu a garganta fechar. Por um segundo, pensou em sorrir e mentir para proteger tudo. Então ele fez algo inesperado. Segurou sua mão firme, visível, e respondeu que não devia explicações sobre o tempo interno de um relacionamento. O salão silenciou por um instante. Ela respirou de novo. Aquilo foi mais íntimo do que qualquer toque escondido.
Expor limites diante do mundo exigia mais coragem do que fechar uma porta. Ela sentiu os olhos marejarem, não de medo, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, alguém a defendia sem pedir que ela desaparecesse. O gesto simples reverberou dentro dela como um estalo. Algo se deslocou. O pânico antigo perdeu força. No lugar, surgiu uma clareza inesperada. Ela não estava ali por dívida. Estava porque escolheu permanecer ao lado dele. Mais tarde, sozinhos no carro, o silêncio voltou, mas carregado de eletricidade. Ela falou, a voz firme apesar do tremor. Disse que não queria mais ser protegida como algo frágil, mas respeitada como alguém em construção. Disse que o desejo existia, mas precisava nascer sem medo. Ele ouviu com atenção absoluta. Parou o carro antes de chegar em casa. Olhou para ela e perguntou com calma se queria que ele ficasse. A pergunta, simples, mudou tudo. Ela respondeu com um aceno lento, consciente. Não havia urgência nem pressão, apenas decisão. Em casa, caminharam até o quarto como quem atravessa uma fronteira invisível. Ele esperou. Sempre esperou. Quando ela se aproximou, foi com passos seguros apesar do coração acelerado. Tocou o rosto dele primeiro, sentindo a respiração mudar. O consentimento estava ali, claro, inteiro. O medo ainda existia, mas não comandava mais. Pela primeira vez, o corpo e a vontade caminhavam juntos. Eles se deitaram lado a lado, o contato cuidadoso, respeitoso. Cada gesto era anunciado pelo olhar, confirmado pelo silêncio atento. Não havia pressa, apenas presença. Ela sentiu o fôlego faltar, não por pânico, mas por intensidade emocional. Ele percebeu e desacelerou, sustentando o momento. O clímax não estava no corpo, mas na confiança construída. Aquela entrega era resultado de escolhas repetidas, não de impulso. Ali, a promessa do título se resolvia sem violência, apenas com dignidade. Quando ela fechou os olhos, não foi para fugir, mas para sentir. O passado ainda existia, mas não dominava mais o presente. Ele manteve o cuidado até o fim, atento a cada reação. Não havia vitória, apenas encontro. O mundo externo, com suas cobranças e expectativas, parecia distante. Se esse momento te tocou, se você acredita que respeito também pode ser paixão, se inscreva agora e escreva nos comentários o que essa cena despertou em você. Depois, ficaram em silêncio, respirando juntos. Ela percebeu que não estava sem fôlego por medo, mas por emoção. Ele sentiu algo que nunca experimentara: plenitude sem domínio. A revelação era clara para ambos. O poder real não estava em possuir, mas em ser escolhido. Aquela noite não apagava dores antigas, mas inaugurava um futuro possível. Um futuro onde ninguém precisava desaparecer para que o outro existisse. Ao amanhecer, ainda deitados, ela sorriu com tranquilidade nova. Não havia arrependimento, apenas cansaço doce. Ele beijou sua testa, gesto simples, carregado de sentido. O clímax daquela história não foi um ato escondido, mas a reconstrução de algo quebrado com paciência. Ambos sabiam que o mundo ainda testaria aquela escolha. Mas ali, naquele quarto, ficou claro que respeito e dignidade não eram obstáculos ao amor, eram o próprio caminho. A manhã entrou pelas frestas da janela como um sopro de começo. Ela caminhou descalça pelo quarto, sentindo o próprio corpo com uma leveza que nunca conhecera. Não era apenas proximidade física, era a ausência de medo. Ele a observava em silêncio, com uma calma nova no olhar, como quem reconhece que algo precioso foi confiado. O mundo ainda existia lá fora, com suas regras duras, mas ali dentro havia um pacto silencioso de cuidado. Pela primeira vez, ela não se sentia uma dívida quitada, mas uma escolha viva. Ele cancelou compromissos naquela manhã, não por capricho, mas por prioridade. Sentaram-se juntos à mesa, dividindo pão e café simples. Pequenos gestos substituíam qualquer discurso. Ela falava com mais firmeza, os ombros erguidos, os olhos claros. Contou que queria voltar ao ateliê, não por necessidade, mas por identidade. Ele concordou sem hesitar. Disse que a protegeria da dívida definitivamente, sem cobrar nada em troca. Aquela reparação silenciosa dissolvia o último fio do acordo que os unira por obrigação. No banco, horas depois, ele liquidou a dívida da família dela.
Assinou papéis que libertavam não apenas números, mas anos de culpa e vergonha. Não contou antes, não fez espetáculo. Apenas entregou a ela o comprovante dobrado, como quem devolve dignidade em forma de papel. Suas mãos tremeram ao segurar aquilo. Não era dinheiro, era liberdade. Ela chorou em silêncio, encostando a testa no peito dele. Pela primeira vez, aquele abraço não era refúgio, era gratidão consciente. Ela voltou ao antigo bairro alguns dias depois, agora com passos seguros. A casa simples permanecia igual, mas o peso havia mudado. A mãe a abraçou demoradamente, como quem recupera a própria respiração. Ele observava de longe, respeitando aquele território emocional. Não se colocou como salvador, apenas como presença. A reparação acontecia em atos, não em palavras. Cada escolha reforçava a verdade construída entre eles. Ninguém fora comprado. Ambos haviam sido transformados. À noite, de volta ao apartamento, ela abriu as janelas e deixou o vento atravessar os cômodos. Tirou as roupas caras do armário e guardou apenas o que realmente a representava. Ele ajudou em silêncio, dobrando peças ao lado dela. Não havia mais papéis escondidos, nem contratos emocionais. Apenas parceria. O casamento começava, enfim, no lugar certo. Não como obrigação social, mas como união consciente entre duas pessoas que aprenderam a escolher respeito antes de qualquer outra coisa. Deitados, ela segurou a mão dele com firmeza tranquila. Não havia mais tremor. Ele sentiu que algo dentro dela havia sido restaurado, não por tempo, mas por atitude contínua. O desejo agora nascia sem sombra. A recompensa moral era clara. O amor que cresce do cuidado é mais forte que qualquer acordo imposto. E ali, no silêncio sereno da noite, ambos sabiam que haviam reconstruído algo raro, não apenas um casamento, mas a dignidade de sentir sem medo. O que os uniu não foi o contrato, nem o dinheiro, nem o medo que os trouxe até a mesma porta. Foi a escolha repetida de parar, ouvir e respeitar. Em um mundo que confunde poder com posse, eles descobriram que dignidade é o que sustenta qualquer laço verdadeiro. Ela aprendeu que não precisava desaparecer para ser aceita. Ele entendeu que força real é saber conter o próprio impulso. Se essa história te lembra que o amor começa no cuidado, escreva amor nos comentários e deixe esse símbolo ecoar. O silêncio que antes assustava agora era descanso. As pausas deixaram de ser vazios e se tornaram espaços de encontro. Ela respirava fundo sem medo do que viria a seguir. Ele já não media valor apenas em resultados, mas em presença. A transformação não foi mágica nem instantânea. Foi construída em escolhas pequenas, repetidas, às vezes difíceis, mas cada uma delas reforçou a verdade central. Respeito não apaga o desejo, ele o torna seguro. A moral dessa história não está em finais perfeitos, mas em caminhos conscientes. Quando alguém é visto de verdade, o corpo acompanha o coração. Quando há consentimento, o toque deixa de ser ameaça e se torna abrigo. Eles não curaram o passado, mas deixaram de ser prisioneiros dele. O amor que nasce assim não exige pressa, não cobra sacrifícios injustos, não cresce sobre o medo. Ele se firma na dignidade compartilhada. Se você acredita que relações podem ser construídas sem violência, sem pressa e sem apagamentos, leve essa mensagem adiante. Curta, compartilhe. Escreva amor como um gesto simples de compromisso com histórias que escolhem respeito antes de posse. Porque no fim, o que salva não é o que tiramos do outro, mas o que decidimos não tirar. E quando dignidade guia o encontro, o amor deixa de sufocar e passa enfim a dar fôlego, a dar